Saí, a unção de Deus chegou aqui, aonde Deus está. A unção de Deus chegou aqui. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Aonde Deus está, o mal tem que sair. A unção de Deus chegou aqui. Aonde Deus está, o mal tem que sair. A unção de Deus chegou aqui. O servo do Senhor, lançado na fornalha, foi o Deus que estava lá, está também aqui. A unção de Deus chegou aqui. O Deus que estava lá, está também aqui. A unção de Deus chegou aqui. Sai, 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 todo o poder das trevas, mas sai, sai, sai a minha fé. Sai, 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 todo o poder das trevas, mas sai, sai, sai a minha fé. Não leva não, não leva não, porque eu tenho Jesus Cristo dentro do meu coração. Não leva não, eu tenho Jesus Cristo dentro do meu coração, mas Deus mandou a cura divina e livrou a minha alma da ruína. Agora eu vou alegre anunciar que Deus está curando nesse lugar. Agora eu vou alegre anunciar que Deus está curando nesse lugar. Volta pra Jesus aonde é. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não se desanimas com a tua cruz. O que tu precisa, conta pra Jesus. O que tu precisas, conta pra Jesus. Se o inimigo vier desanimar, dizendo que não podes lá no céu entrar, Cristo é o caminho e para o céu. O que tu precisa, conta pra Jesus. O que tu precisas, conta pra Jesus. Lá no Monte Horebe, a sarça ardia, mas lá no Monte Horebe, a sarça ardia. Moisés queria saber por que a sarça ardia e não se consumia. Queria saber, e ouviu uma voz do céu que lhe dizia, e ouviu uma voz do céu que lhe dizia: tira, tira, tira a sandália, porque o chão que pisa santo é. Tira, tira, tira a sandália do teu pé, porque o chão que pisa santo é. Santo é. Senhor, manda poder, Senhor, manda poder, opera maravilha. Repreende o inimigo, batiza os que creem, derrama fogo santo, Senhor, manda poder. Amém. Glória a Deus. Deus de vitória. Vamos ouvir o irmão Ricardo com a oportunidade. Logo após vamos fazer uma oração e passar ali para o servo de Deus, que vai trazer uma mensagem de Jesus para o coração da tua igreja nessa noite. Amém?
Glória para Jesus, irmão. O salve do povo de Deus presente com a paz do Senhor, amém? Glória para Deus, a paz do Senhor. Vamos louvar a Deus com hino, né, irmãos? Em nome do Senhor. Glórias a Deus. Canta assim comigo, irmão. Louvado seja Deus. Aleluia. Quando na estrada da vida não houver mais saída, não houver solução, quando nos momentos de dor lhe faltar o amor, lhe faltar um irmão, chama por ele, é só chamar por ele. Então verás tudo mudar. É só chamar por ele. E nova vida encontrará. Se encontrará. Porque de todos é Senhor, dono do amor, príncipe da paz. Porque de todos é Senhor, dono do amor, príncipe da paz. Quando o fim parece tão triste, quando a paz não existe, tudo é desilusão. Quando o fim parece chegar, as lágrimas a rolar, até cair pelo chão, é só chamar por ele. Então verás tudo mudar. É só chamar por ele. E nova vida encontrará. Porque de todos é Senhor, dono do amor, príncipe da paz. Porque de todos é Senhor, dono do amor, príncipe da paz. Dono do amor, príncipe da paz. Eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor. Aleluia. Fica de pé em nome de Jesus. Vamos fazer mais uma oração em nome de Deus. Vamos passar para o servo de Deus que vai trazer uma mensagem para a igreja do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Você que está aqui nessa noite, você está visitando a casa de Deus, pode ter certeza que com algo na sua mão você vai sair daqui hoje. Se você vem em busca de alguma coisa para a tua vida, pode ter certeza que você vai levar. Creia em Deus, creia nele, que tudo ele fará na tua vida, se você crer. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus poderoso, toma, Jesus amado, o trabalho desta noite, ó Pai, nas tuas mãos. Senhor, Deus forte de poder, vem usar, meu Deus, o teu servo, Senhor, na palavra divina, Deus forte, ó grande Deus e Pai de fogo, vai tocando agora mistério, vai tocando na nossa vida, vai tocando no coração da tua igreja, vai tocando, meu Deus, o mistério, oh Jesus, a tua palavra é fiel, a tua palavra, Deus, ela é digna de toda aceitação. Precisamos de orar, precisamos de consagrar a nossa vida ao Pai querido, e façamos, ó Pai,
Pai, às vezes momentos difíceis na nossa vida, muito momento de provação, mas o Senhor é conosco para nos dar a vitória, onde diz, Senhor, a tua palavra, quem nos separará do amor de ti, meu Deus, nem a pressão, nem a angústia, nem a tribulação poderá, ó Pai, nos separará do teu amor, Deus forte, o mistério, maravilha, maravilha, lama subiu para a baia, manto de fogo, nos guarda, Pai, debaixo das tuas potentes mãos, nos guarda, meu Deus, nos dá a vitória, vai tocando nesta noite, no coração da tua igreja, Senhor. Oh, maravilha, nós cremos na tua vitória, nós cremos, Pai, no teu poder. Hoje, ó Deus, é sexta-feira, onde muitas pessoas, ó Pai amado, vai para a encruzilhada fazer mal para alguém, vai para a cachoeira, ó Deus forte, fazer mal, Senhor, vai perdendo agora esse mal, se tiver algum mal, meu Deus, aqui sendo feito para alguém, meu Deus, aqui nesta noite que você venha cortar, você venha, Jesus, jogar por terra, que no teu sangue há poder, no teu sangue há vitória, meu Deus, confirma, Senhor, a tua grande obra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, Deus é conosco para nos dar vitória, amém. Vamos receber o nosso irmão com as palmas bem alegres para Jesus. Graças a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a santa e gloriosa paz. Graças a Deus. Quem está alegre com Deus, irmão? Estenda com as mãos para cima, porque Deus, Ele é misericordioso e poderoso para nos dar vitória. Quem crê na sua vitória? Tem que crer, irmãos. Aleluia. A Bíblia, irmãos, ela fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, meus irmãos, aquele que tem fé receberá do Senhor. Aleluia. Irmãos, vamos, levanta, fecha os olhos, levanta as mãos para cima, né, irmãos? Cante comigo assim: renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe-me em teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia, Jesus está aqui. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia, Jesus está aqui. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, vou restaurar a minha vida. Vamos orar
Deus. Soberano Deus, maravilhoso, eterno. Admirado Pai que estás no céu, graça te dou a Deus por tudo, Senhor. Pela oportunidade que foi confiada a mim, Senhor, para ministrar Tua palavra nesta noite. Ó Deus do céu e da terra, olha aí, Senhor, as minhas irmãs que clamam, meus irmãos também. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ó Deus que nos dá vitória por intermédio do Teu Filho Jesus Cristo. Senhor, Tu tem visto o gemido, Tu tem visto as lágrimas que tem rolado, Senhor. Olha aí, ó Deus, da minha irmã, do meu irmão, que tem pedido pelos seus filhos, que tem pedido pela sua família, que tem pedido pela sua vida, que tem pedido por esse ministério. Olha aí, Senhor, ó Deus do céu e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Senhor, no nome de Jesus Cristo, que nós, Senhor, pedimos, Senhor. Ó Senhor, Tu és juiz, Teu Filho é o advogado, e o Espírito Santo é o nosso intercessor. Ó Senhor, Senhor, Tu tem visto o nosso dia a dia. Olha aí, meu Senhor da glória. Senhor, quantas orações têm chegado a Ti, Senhor. Ó Deus, Deus de minha alma, quantos irmãos, Senhor, têm pensado que o Senhor se esqueceu, têm pensado que o Senhor tem deixado. Ó Deus de minha alma e de peleja, Senhor, a palavra do Senhor nos diz, no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, o versículo 16. Oh glória! Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Olha aí, meu Senhor, oh maravilha do céu, seja bendito o Cordeiro de Deus para todos sempre. Ó Senhor, o Senhor opera no céu, na terra. Meu Deus e meu Pai, Senhor, permita que nesta noite correntes sejam partidas, ó Deus, grilhões sejam quebrados. Olha aí, Deus, permita que haja libertação de almas, Senhor. Oh meu Senhor, o Senhor tem anjos guerreiros, tem anjos poderosos para entrar em batalha, e os anjos são ministradores, e eles estão na terra para nos auxiliar. Olha aí, grande Deus, oh maravilha do céu, Senhor, graça te dou pelo Espírito Santo, que nos tem dado, Pai, apoio nessa terra, tem nos ajudado com a Tua graça, tem nos ajudado com a Tua presença. Oh Espírito de Deus, Espírito Santo da nova aliança, oh Espírito da verdade, permita que meu irmão que está em fraqueza, a minha irmã que está em fraqueza, permita que eles venham receber força, que eles venham receber o auxílio dos altos céus, para que possa, Senhor, caminhar com firmeza, ó Deus do céu e da terra. E Senhor, a misericórdia do meu Senhor é grande, Senhor, e a causa de não sermos consumidos, porque as Tuas misericórdias não têm fim. Ó grande Deus, obrigado, Pai, por esta noite, obrigado pela presença de cada irmã, pela presença de cada irmão que vieram conduzido pelo Espírito Santo. Assim eu creio na vitória, no nome santo de Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado. Graça damos ao Senhor Jesus. Amém, meus irmãos?
Graças a Deus. Irmão, oh, glória a Jesus. Graças a Deus. Vamos cantar o hino da harpa cristã, de número 39. Quem sabe? Irmãos? É bem conhecido. Aleluia. A harpa cristã de número 39. Algo mais que a neve. Que maravilha, né, irmãos? Deus é tremendo. Bom é louvar a Deus. Aleluia. Deus ele opera através do louvor. Vamos cantar bem junto, irmãos. Entoando como um coral, irmãos, porque lá no céu, aleluia, a igreja louvará muito ao Senhor. Cante comigo. Bendito seja o Cordeiro e na cruz por nós padecer. Bendito seja o Josué, capítulo 1, versículo 8, para nós. Aleluia! Maravilha.
Oh, maravilha. Acharam? Isso. Livro de Josué, capítulo 1 e o versículo 8. Se tão somente, né, irmãos, o Senhor nos revelar os mistérios da palavra, né, irmãos, será bem-vindo. Tudo é segundo a vontade do Espírito de Deus. Chave. Livro de Josué, capítulo 1 e o versículo 8. Tem irmãs ainda procurando, né, irmãos? Oh, que maravilha! Oh, glórias a Jesus! Chara, amados. Josué, capítulo 1 e o versículo 8. Dizendo assim, né, irmãos? A palavra do Senhor. Josué, capítulo 1, versículo 8 em diante. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Amém? Amém. Vamos suplicar pela ajuda do Espírito Santo. Espírito Santo do meu Deus, Espírito Santo da verdade, aqui estamos nós, Senhor, com a palavra do Senhor diante dos nossos olhos. E neste momento, Espírito da verdade, eu venho suplicar pelo favor do meu Senhor e pela ajuda. Espírito Santo, somente o meu Senhor pode revelar os mistérios ocultos da tua palavra. Espírito Santo, permita que sejamos um porta-voz do meu Senhor para anunciar a vontade do meu Senhor. Ó Senhor, uma vez que estamos na tribuna do Senhor, Senhor, estamos para cumprir a vontade do meu Senhor. Espírito Santo, eis-me aqui, usa-me nas tuas mãos segundo a tua boa vontade. Senhor, permita que o roubador de semente seja neutralizado e que nós venhamos, Senhor, entender aquilo que o meu Senhor está falando conosco. Espírito Santo, muito obrigado. Continue conosco. Amém. Amém. Irmão, desocupe as palmas bem forte para Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Irmãos, se nós observarmos pela palavra do Senhor a respeito de Josué, irmãos, me chama muita atenção, irmãos, porque como Deus ele separa o homem para cumprir os seus propósitos, como Deus, irmãos, ele separa o homem, irmãos, para uma missão, porque tem coisas, irmãos, aleluia, que não vem do homem, mas vem de Deus. Aleluia! E aquilo, irmãos, que é levantado por Deus, irmãos, Deus ele garante a vitória. Deus, irmãos, ele se encarrega de ajudar em todos os momentos da sua vida. Mas Deus, irmãos, ele sempre faz uma recomendação para o homem. Deus é tão poderoso, irmãos, que ele é conselheiro. Ele está sempre pronto a nos ajudar. Se nós observarmos, irmãos, aleluia, que Deus, ele já observava Josué, já mancebo, jovem. Deus via no coração de Josué, irmãos, que Josué tinha um coração valente e era destemido. Se nós observarmos que pela palavra do Senhor, que quando Amaleque se levantou contra o povo de Israel, aleluia, Moisés, ele falou para que Josué reunisse o povo e saísse a pelejar, porque no dia seguinte haveria de ele e Arão ia subir ao monte do Senhor. Aleluia. Irmãos, e Josué não mediu esforço e saiu a pelejar ouvindo a voz do seu líder, irmãos, aleluia. Porque, irmãos, o líder que está na direção de Deus, quando ele é espiritual, aleluia,
Aquele que ouve a voz do seu líder, irmãos, aleluia, ele tende a prosperar. Porque, irmãos, o líder que está na direção de Deus, aleluia, aquele que ouve o seu líder, ele também ouve a voz de Deus, aleluia. E nós observamos pela palavra do Senhor, que quando Moisés estava no monte, aleluia, Amaleque guerreando contra o povo de Israel, Josué em batalha, a Bíblia diz que estava ali no monte com Moisés, ali estava Arão e Ur, e Moisés estava com as mãos estendidas, e na medida que as mãos de Moisés estavam estendidas, o povo estava vencendo a batalha, o povo de Israel estava vencendo a peleja contra Amaleque, aleluia. Mas na medida que a mão de Moisés cansava, aleluia, Amaleque havia de, aleluia, tomar território, ou seja, ali abatendo o povo de Israel. Mas, irmãos, o que me chama a atenção na palavra do Senhor foi quando Arão e Ur tiveram uma boa ideia, irmãos, aleluia. Porque vendo que o povo de Amaleque estava vencendo o povo de Israel e poderia até mesmo continuar derrotando em seguida, eles então tomaram uma decisão de colocar uma pedra para que Moisés sentasse nela. E eles pegaram a mão de Moisés, colocou a mão de Moisés sobre os ombros dele, sustentando. É nisso, irmãos, Israel prevaleceu e venceu a batalha, aleluia. E Deus, irmãos, aleluia, observando Josué, irmãos, e mais adiante a Bíblia diz que o Senhor falava com Moisés cara a cara, como qualquer um fala com seu amigo. E Josué, servo do Senhor, aleluia, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, mancebo, não se apartava do arraial, aleluia. E Deus, irmãos, se alegrando de Josué, e nós observamos, irmãos, que logo mais adiante, em Josué capítulo 34, nós observamos, irmãos, aleluia, Josué capítulo 24, se nós observamos que Josué, ele fez uma renovação com o povo, aleluia. Ele fez uma nova aliança com Deus e com o povo, porque, irmãos, Deus o havia ajudado em todas as batalhas, aleluia. Mas Deus, irmãos, ele sempre orienta a guardar a palavra dele. Aleluia. Se nós observarmos em Número 34 e o versículo 6, a Bíblia diz que Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, os que espiaram a terra, a Bíblia diz que eles rasgaram os seus vestidos e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos dará a terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebelde contra o Senhor e não temais o povo desta terra. Irmãos, aleluia, porque, irmãos, eles estavam confiantes no Senhor e sabia que Deus não abandonaria ele, porque a promessa de Deus não cai por terra. Deus não deixa as suas palavras cair por terra, as suas promessas. Ele é fiel para cumprir, ainda que leva dias
Senhor, ela nos ajudará. Jesus, ele disse lá no Evangelho de João, capítulo 15, o versículo 7, ele diz: se vós estiverdes em mim e a minha palavra em vós, pedirei tudo o que quiseres e será feito. Aleluia. Porque, irmãos, é o Senhor quem garante a vitória. Espírito de Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela é tão poderosa que ela toma forma no mundo espiritual. Muitos não compreendem, aleluia. Mas ela toma forma, irmãos, aleluia. O apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, aleluia. Pelo poder da palavra do Senhor, a igreja ela vai vencendo. Pelo poder da palavra do Senhor, a igreja ela vai rompendo, aleluia, glória a Deus. Na medida que nós guardamos a palavra do Senhor em nosso coração, a palavra ela toma forma na nossa vida, na medida que nós necessitamos dela, aleluia. Oh, aleluia. Se nós lemos a palavra do Senhor, lá em Efésios capítulo 6, o versículo 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Oh, glória. Isso indica dizer, irmãos, que a palavra do Senhor, se nós entrarmos em guerra, se nós entrarmos em batalha, como bom soldado de Cristo, ela se torna uma arma, uma espada afiada na nossa mão para guerrear. Oh, aleluia, Espírito da verdade. Ela se torna uma espada poderosa, irmão, na nossa mão. Dependendo da batalha, dependendo da guerra, irmãos. Na medida que a igreja entra em propósito, aleluia, a palavra de Deus, irmãos, ela derrota o adversário. Se nós estivermos precisando de proteção, se nós estivermos na palavra, ela nos defende, ela nos protege. Porque a palavra do Senhor diz em Provérbios, capítulo 30, verso 5, toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nela, aleluia. Então, se alguém que confia na palavra do Senhor, fique firme nela, aleluia, porque ela nos ajudará, aleluia. Porque o inimigo pode vir, irmãos, aleluia, contra a nossa vida, com certas ideias das suas façanhas para poder nos atingir. Mas a palavra do Senhor ela se torna como um enorme escudo diante de nós. Ela nos protege. Se nós estivermos na palavra, aleluia, glória a Deus. Se nós estivermos ligados nela, irmãos, aleluia, ela caminha lado a lado conosco. Oh, aleluia. Salmo 91, versículo 4 diz assim: ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das tuas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Ou seja, a verdade é a palavra, porque ela tem poder, irmãos, e aleluia, de nos proteger. Ela é um escudo, ela é um broquel, ela nos ajuda, ela nos protege, irmãos, aleluia, dos dados e das setas, no momento em que nós precisamos do auxílio dela, mas nós temos que estar ligados a ela. Uma aliança formada, uma aliança com a palavra do Senhor, porque se nós observarmos, Cristo é a palavra, aleluia. Ele disse, Jesus disse: eu a ninguém julgo, mas tem quem julgue a minha palavra, porque a palavra de Deus também ela vai julgar, aleluia. Oh, glórias ao Senhor. Ela é muito poderosa, não, para destruir o inimigo. O inferno teme e treme diante dela. Tem muitos que carregam a Bíblia perto do para-brisa de um carro, aleluia, abre a Bíblia achando que vai haver proteção, irmão. Para haver proteção na nossa vida tem que viver a palavra, porque na medida que nós vivemos a palavra, que nós obedecemos ela
agradecendo também em Salmo 119, versículo 105, diz que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Ela se torna uma lâmpada, irmãos, aleluia, para poder iluminar o nosso caminho, porque nós bem sabemos que Jesus disse que o caminho é estreito, aleluia, e aleluia, o caminho é apertado, estreito é a porta, e é este caminho que vai levar para o céu, aleluia. Imaginamos, irmão, andando num caminho bem estreito e escuro ainda, se não houver a lâmpada, nós vamos tropeçar, mas se tiver a lâmpada, nós vamos andar na claridade, porque a palavra vai diante da igreja. É o Espírito Santo de Deus, aleluia. É a palavra que vai adiante iluminando o caminho, irmãos, aleluia. Porque nós bem sabemos que o caminho é estreito, no caminho tem pedra, no caminho tem serpente, no caminho tem espinho, e é por isso que é necessário que haja uma lâmpada para iluminar o nosso caminho. E esse caminho estreito, irmãos, aleluia, é o Senhor Jesus, porque ele disse, irmão, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É por Jesus que nós vamos alcançar o céu. Sem a palavra, sem Jesus, porque Jesus é a palavra. Ele é a palavra, e a palavra tem um poder indestrutível, irmãos, aleluia. A palavra nos instrui a orar, a palavra nos instrui a nos santificar, a palavra nos instrui a jejuar, irmãos. Então, na medida que nós se enquadramos nela, ela nos dá força, ela nos ajuda e nos traz auxílio todos os dias da nossa vida. Aleluia, glória a Deus. E Deus, ele falando com Josué, a respeito de Josué meditar na palavra do Senhor dia e noite, porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirá, porque a palavra estaria com ele, aonde ele colocasse as plantas dos pés dele, Deus estaria com ele. Aonde ele fosse, Deus estaria com ele, irmãos, aleluia, porque a palavra caminharia lado a lado com ele, irmãos, aleluia. Bem sabemos que nesse mundo que estamos vivendo, nesse presente século que estamos vivendo, irmãos, aleluia, muitos têm se apartado da palavra, têm deixado ela de lado, e Deus, ele faz o convite a se apegar mais à palavra e viver mais a palavra, porque a palavra nos traz conhecimento, e conhecimento de vida eterna, porque é ela que vai nos encaminhar ao céu, ela que vai nos conduzir, aleluia. Embora a igreja passa por processos difíceis na terra, é muita luta, é muita provação, aleluia, mas o Senhor disse que neste mundo teríamos aflições, mas para ter bom ânimo, ele venceu o mundo, e a igreja, ela precisa marchar, a igreja precisa triunfar, mas sem a palavra não vai conseguir chegar a lugar nenhum, porque a palavra vai nos dar uma direção, ela vai nos conduzir até onde devemos chegar. Muitos têm desanimado, muitos têm parado, mas a ordem do Senhor é avançar, aleluia. Oh, aleluia, glória a Deus. E nós observamos pela palavra do Senhor que Josué, Deus falou para Josué: não temas, porque eu os tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. Porque, irmão, Josué seria como um trator de esteira, aleluia, que tem aquela pá na frente, ela vai rasgando tudo que vê, toda a barreira, todo o bloqueio, todo o impedimento. Josué teve, irmãos, uma trajetória com sucesso, porque a palavra ia diante dele, a palavra ia abrindo o caminho, na medida que ele dava os passos, a palavra ia com ele, os adversários ficavam aterrorizados, porque eles não conseguiam entender como que Josué conseguia vencer, como que ele tinha sucesso, e aonde Josué colocava as plantas do pé dele, Deus estava com ele, aleluia, ainda que parecia que não tinha jeito, porque, aleluia, quando ali nós observamos em Gibeão, aleluia, quando ali se levantou 5 reis, ali para incendiar a cidade de Gibeão, o povo de Gibeão ali enviou
socorro a Josué. Josué saiu ao auxílio dele, e eram numerosos, eram muita gente, irmãos, mas Deus, ele não abandona os seus. Embora o adversário, ele pode se multiplicar, não tem problema. Embora o adversário pode triplicar mais, não tem problema, porque o poder do nosso Deus é grande, o poder do Senhor é tremendo, irmão, e ele abate o adversário, ele derrota os adversários por causa dos seus servos que guardam a palavra. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, é tremendo, irmãos, aleluia. Josué parecia até ficar meio temeroso, porque era muita gente, irmãos, aleluia. Mas Deus era com ele, aleluia. Deus foi com Josué. E a Bíblia diz, irmãos, aleluia, que Deus ajudou Josué lançando pedra de saraiva sobre os inimigos. E Josué, irmãos, aleluia, continuou ainda insistindo nos inimigos. E Josué lançou 2 palavras proféticas. Aleluia, ordenando ao sol que parasse em Gibeão, e ordenando a lua que parasse no vale de Ajalon. Irmãos, o sol e a lua pararam, ouvindo a voz de autoridade de um homem. Irmãos, um pobre mortal, irmãos, que, aleluia, que tinha a palavra do Senhor em seu coração. Porque Deus, irmãos, ele honra a fé. Ele honra, irmãos. Hebreus 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. No versículo 2 diz que por ela os antigos alcançaram testemunho. Porque, irmãos, aleluia, é pela fé que a igreja vai vencer. É pela fé que aquele que não é crente vai aceitar Jesus. É pela fé que o desviado, o afastado vai voltar para os caminhos do Senhor. Porque crendo no Senhor, aleluia, o Senhor é poderoso para ajudá-lo, aleluia. Oh, aleluia, glória a Deus. Não importa, irmãos, aleluia. Não importa o tamanho dos problemas, o tamanho da luta, das adversidades que vem. O que importa é que o nosso Deus é tremendo para pelejar. Mas é necessário guardar a palavra no coração. Eu me recordo, irmãos, aleluia, pela palavra do Senhor, que Daniel, ele guardou a palavra de Deus em seu coração. E Deus, ele honrou a fé dele, irmãos. Se nós lemos ali em Daniel, capítulo 6, o verso 20, quando Daniel foi lançado na cova do leão, e a Bíblia diz que pela manhã, chegando-se o rei à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse o rei: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente o serves, ou tenha podido livrar dos leões. Oh, que maravilha! Soou a voz de dentro daquele buraco, soou a voz de dentro daquela cova, irmãos, ela vive, ó rei. Irmãos, que maravilha, irmãos. Daniel, ele disse: o meu Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões. Por amor à palavra, o Senhor guardou ele, aleluia, glória a Deus. Irmãos, aleluia, aquele que guarda a palavra em seu coração, aleluia, ele não teme nem a morte. Nem a morte ele teme, irmãos, porque aquele que mata um dos servos de Deus faz um favor para Deus, aleluia. E Deus, ele disse no Salmo 116, no versículo 15: preciosa a vista do Senhor e a morte dos seus santos. É Deus que está falando, não é eu, irmão. Deus, ele se alegra, aleluia, porque guardou a palavra. Apocalipse 3:10, irmão. Resumindo, aleluia, se nós lemos lá no finalzinho, irmãos, a palavra do Senhor diz que aquele que guardar a palavra da paciência do Senhor, ele também guardará da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então indica dizer que o que há de vir virá, irmão, e não tardará. Mas o justo tem que viver a fé, viver pela palavra do Senhor, aleluia, tendo uma trajetória segura
Espírito Santo, ele mora em nós. Porque Jesus disse: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amarás. Então viremos a ele e faremos nele morada. Irmãos, isso indica dizendo que quem ama Jesus guarda a palavra. E na medida que guarda a palavra, o Espírito Santo mora dentro dele. E na medida que o Espírito Santo mora, o corpo passa a ser casa do Espírito Santo de Deus. Ainda que o adversário ele tenta ocupar, tenta roubar como um ladrão, mas a palavra do Senhor nos diz lá no livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 19: então temerão o nome do Senhor desde o poente a sua glória, desde o nascente do sol, vindo o inimigo como a corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Isso indica dizer, irmãos, que aquele que tem a palavra tem o Espírito Santo dentro dele, e na medida que tem o Espírito Santo, é guardado por ele. Aleluia! Há o livramento da parte de Deus pelo Espírito Santo do Senhor. Oh, maravilha de Deus! Espírito do Senhor. Então vamos guardar a palavra, irmãos, aleluia, até o último dia da nossa vida. Guardar ela na tábua do nosso coração, para que nós tenhamos uma trajetória com sucesso até o final. Porque pela palavra, irmãos, nós seremos conduzidos e por ela nós prosperaremos. Aleluia. Deus, ele foi com Josué e também ele é conosco. Aleluia. Ele não nos desamparou e nem nos desamparará, mas na medida que nós ficarmos na palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Palma bem forte para o Senhor. Oh, aleluia. Irmãos, vamos colocar a palavra para o servo do Senhor, né, irmão? O pastor Zé Carlos, no nome de Jesus Cristo. Receba o servo do Senhor com palma bem forte para ele. Glória a Deus. Ouvimos a palavra do Senhor. Deus falou conosco essa noite. Bendito seja o nome de Jesus. Fica todo de pé, irmão, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração, depois vamos encerrar a nossa participação no culto desta noite. E o Senhor vai estar nos abençoando, amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por esse culto, ó Pai, tão maravilhoso, ó Deus, e passamos, Senhor, aqui na Tua presença, ó Pai, Deus querido, Deus de mistério. Fala, Jesus, conosco, Deus, que Tu és um Deus forte, é um Deus